Olá, tudo bem? Como vão vocês? Chegamos no ciclo final aqui da nossa jornada pela China contemporânea. Etapa final mesmo, assim, porque a gente agora vai até qual a situação da China atual. Só queria lembrar vocês, em meados dos anos 70, a China começou uma lenta e gradual aproximação com o Ocidente, particularmente com os Estados Unidos, que ficou conhecido como degelo, né? Digamos assim, o esquentamento da Guerra Fria, essa aproximação entre Estados Unidos e China. Foi nessa época que Mao Tse-tung morre e depois de uma forte crise sucessória, assume o controle da China aquele homem chamado de o pequeno grande timoneiro, que vai simplesmente assim modificar definitivamente a história, né, em solo chinês, no Império do Centro, agora Império Comunista desde 1949. Esse homem se chamava Deng Xiaoping. Ele convenceu o Partido Comunista Chinês a abrir a economia gradualmente para o capital estrangeiro. Dizia, como um país com mais de 1 bilhão de habitantes pode ser um país pobre? Não, o mundo inteiro quer investir na China, quer o mercado chinês. Ele estava certo. E com esse grande fluxo, né, de capitais que passou em trilhões de dólares que passaram a entrar na China, ele passou a investir na indústria, preste atenção, indústria de bens de consumo voltados para o mercado externo. Agricultura para alimentar mais de 1 bilhão de pessoas, pecuária também, né? Eles têm uma forte pecuária, principalmente de suínos, a gente já vai ver. Ciência e tecnologia voltada para a produção de bens de consumo voltados para o mercado externo, não esquece isso. E forças armadas, que não é só uma ferramenta de poder, é também um gerador de emprego. Foram criadas as ZEEs, Zonas Econômicas Especiais, permitiu-se o investimento de capitais privados, tanto no campo como na cidade, o que desenvolveu principalmente, né, naquela faixa litorânea, né, do Mar do Pacífico, ali do Mar da China, grandes polos industriais, e criou-se assim o que Marx chamaria de uma anomalia, né, uma economia capitalista de mercado, imaginem. É um país comunista aberto a investimentos estrangeiros. Isso provocou um acelerado desenvolvimento da economia chinesa e também, em paralelo, uma forte influência disso na mentalidade do povo, principalmente dos estudantes, um aumento da massa crítica. E os jovens chineses começaram a questionar, a partir dos anos 80, o excesso de corrupção nos altos escalões do governo, a falta de participação política. Isso redundou, queridos, num dos maiores movimentos sociais da história, né? A chamada Primavera de Pequim. Ao final do dia, todos os estudantes de Pequim iam até uma praça, a Praça da Paz Celestial, e lá faziam fortes manifestações por democracia, por mais participação política, como eu disse, pelo fim da corrupção nos altos escalões do governo. Obviamente, o Partido Comunista, a ditadura comunista chinesa, não aceitou isso e deu um ultimato para que os jovens voltassem para casa. Imagina, vocês se conhecem, né, cara? Quando o que você considera ultrapassado e velho diz a você, volte, não fique, vá para casa. O ultimato era dado quase todos os dias. E no ultimato final, voltem para casa. Os jovens não voltaram, obviamente, né? As manifestações continuaram e acreditem, a estupidez desse fato é uma coisa inacreditável. O governo chinês ordenou que o exército abrisse fogo contra os meninos, cara. O próprio governo chinês assume 2.000 mortos. Imagine vocês. E a imprensa internacional fala de 5.000 jovens mortos. 5.000 jovens mortos. É uma estupidez com poucos precedentes na história humana. Porque é o povo chinês que foi massacrado. Eu volto a dizer, você está vendo que não tem ideologia para o crime, para o absurdo, ao mesmo tempo que a gente viu grandes crimes cometidos pelas ideologias, pelos regimes totalitários de direita, vemos imagens tenebrosas como essa, né? De massacre monstruoso como esse, realizado por uma ditadura de esquerda, um governo comunista. É algo absurdo, sem precedentes, e cenas que vão ficar para sempre, né, na memória coletiva dos povos, dos corpos espalhados pela Praça da Paz Celestial, dos tanques marchando contra os jovens, e essa imagem
icônica. Para mim, uma das imagens, tá no meu top 10 das 10 imagens mais impressionantes da história humana. Esse jovem cheio de força moral. Veja se não é Jesus diante de Pôncio Pilatos, Sócrates diante do Tribunal de Atenas, Gandhi diante do Império Chinês, a coragem de enfrentar, né, a força do ódio, da intolerância. E vou dizer um negócio a vocês, todo esse massacre, né, massacre da Praça da Paz Celestial, que deu essa imagem tão impressionante à história, isso não impediu o avanço e o crescimento da economia chinesa. Toda a repressão, olha essa charge aí, né? Vocês sabem que a China está na chamada zona negra da internet. Há sites que são controlados, pesquisas no Google são controladas. Tente chegar na China e botar lá massacre da Praça da Paz Celestial. Você vai encontrar bloqueios. Até hoje, imagine, em pleno século XXI. E isso não impediu o avanço absurdo da economia chinesa. Ô Rick, me diga uma coisa. Por que a China cresce tanto? É só por causa da entrada de capitais estrangeiros? Eu vou contar agora a vocês, né? Não é um segredo, porque o mundo inteiro sabe, né? Eu vou contar a vocês, assim, qual é a manha, por que a China é esse fenômeno de crescimento, tá? Por que é o maior produtor mundial de alimentos, 500 milhões de suínos, 450 milhões de toneladas de grãos, o maior produtor mundial de milho e de arroz, o aumento nos investimentos constantes na área técnica, para quê? Para uma indústria de bem de consumo voltada para o mercado externo. Investimentos em infraestrutura, rodovias, ferrovias, que ainda assim são insuficientes para a necessidade de crescimento do país. Hidrelétrica de Três Gargantas, né? Você sabe que é para tentar buscar um pouco de energia limpa, mas causando impactos ambientais da mesma forma. Investimento em mineração, petróleo, minério de ferro, carvão, energias sujas. Por isso que a China, junto com os Estados Unidos, são os 2 maiores poluidores do mundo. Tá? Por que, Ricardo, isso? Por causa disso aqui, galera. Isso é uma tabela do valor de uma hora de trabalho na indústria, para um operário da indústria. Estão vendo aí? Tá lá a Alemanha em cima, quase 40 dólares, vai caindo. Brasil, 6 dólares, né? México e a China, acredite, cadê aí? 80 centavos de dólar. Como alguém consegue viver com isso? É porque o país é comunista, então o cara tem casa, ele tem comida, tem educação e tem saúde pago pelo governo. Então ele aceita trabalhar por qualquer valor. E aí isso faz com que seja impossível a economia mundial concorrer com a China. Impossível, galera. É a bolha chinesa que não para de crescer. Cada vez mais os chineses absorvem a tecnologia do Ocidente, de outros países. Muitos empresários, chamados empresários peçonhentos, o que é que eles fazem? Eles abrem a economia para a entrada da economia chinesa, levam suas empresas para a China, entregam a tecnologia para os chineses para tentar ganhar dinheiro fácil, lucro fácil no Ocidente, até que os chineses vão controlando 100% da tecnologia dos mercados. E uma hora, quem sabe, né? Não tem bola de cristal, mas o que vem pela frente a gente não tem ideia. Lembrar vocês de que essa é uma charge também, já caiu algumas provas de vestibular, em que aparece lá a China e os Estados Unidos tensos durante a Guerra Fria, nos anos 60, nos anos 70 o degelo, nos anos 90 a China começa a engolir a economia do Ocidente e hoje a concorrência é direta entre chineses e americanos. Todo mundo está acompanhando essa guerra comercial aí, poderosa entre China e Estados Unidos. A economia do mundo às vezes mingua, a economia chinesa não para de crescer, mesmo nas maiores crises que foram enfrentadas, né, no pós-guerra. O Império Chinês bate na porta da história. Eu gosto dessa frase porque é verdade. Isso aqui eu botei só para duas coisas. Primeiro, para lembrar vocês, quando a China tomou a posição do Japão como segunda maior economia do mundo, né? Japão e Índia ultrapassou e foi para o segundo lugar, mas também para a gente matar a saudade de quando o Brasil era sexta, chegou a ser sexta, né? 7ª economia do planeta. Sem comentários sobre a situação atual, né, da posição da economia brasileira no mundo. Sem comentário, não é o tema de hoje, vamos deixar isso para outra conversa. E aí tem algumas informações, né? A China está construindo um imenso canal na Nicarágua, já lançou satélite, né, para estudar microgravidade, promete alcançar Marte em pouco tempo, né, até 2035. Os chineses, vocês viram aí as denúncias, os chineses compram madeira ilegal do Brasil, destroem florestas na África, então a sanha do dinheiro é muito grande. Estão investindo também em energia limpa, né, para poder tirar essa posição deles de maiores poluidores do planeta. E outras notícias importantes, o avanço da internet na China, que é muito grande. A China acabou com a política, né, do filho único. Isso é uma coisa interessante. É o principal investidor no BRICS, né?
chegou a botar 400 bilhões no Banco BRICS recentemente, e a notícia mais recente é que a China, foi da China, né, quer dizer, do território chinês, que nasceu a pandemia, mas curiosamente foram os chineses no mundo que deram a melhor resposta para a crise. Quando a gente vê os números de mortos da China no início, como a China conseguiu controlar o avanço do coronavírus, e tão avante foi que é de lá que emergem as principais pesquisas e de onde estão chegando as primeiras vacinas que vão ser distribuídas no Brasil e no mundo. Então, há o que se criticar, mas há o que se observar também sobre a China para entender o que pode se aprender, né, e o que a gente pode tirar de alguma forma dos chineses enquanto aprendizado, enquanto realizações para o Ocidente. Fechamos aqui, foram 4 aulas sobre China contemporânea, acho que foi bacana, né? Deu para a gente aprofundar e ver muita coisa. E você tem dúvida de que isso vai aparecer nas provas? Eu não tenho. Mesmo que não caia uma questão direta sobre a economia chinesa, mas a China faz parte do contexto global, foi o centro inicial da pandemia, né? Foi o epicentro da pandemia que assola o planeta, que está já em plena segunda onda, então é bom você ficar muito atento, tá? Muita paz, muita luz para você e vamos em frente que temos muito a realizar. Tchau!